Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Antônio. E isso aconteceu com ele na cidade de Barbacena, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 2001, o Sr. Antônio tinha 41 anos. E hoje eu vou contar o meu relato em que eu passei o maior sufoco na madrugada quando eu vi um lobisomem na minha frente querendo me pegar. E tudo começa assim. Nesse tempo eu trabalhava como uma espécie de caseiro em uma fazenda e morava nessa propriedade com a minha família. Mas o que ocorreu certa noite no meu serviço é que eu fui fazer uma ronda pelo quintal da fazenda. E quando eu cheguei perto dos pastos do boi no curral, eu olhei os animais e vi que estava faltando um bezerro. Na hora, fiquei preocupado e procurei o animal pela propriedade, mas não conseguia encontrá-lo. Com isso, para não sobrar para mim e o meu patrão não descobrir o sumiço desse bezerro, eu resolvi ir procurar esse animal pela mata ao lado da propriedade. Então assim eu fui em casa e peguei uma corda para laçar o bezerro se eu encontrasse. E também levei uma lanterna para poder achar o animal. E peguei a minha espingarda, pois poderia ser um homem ou um animal de grande porte que pegou o bezerro. Pois bem, depois que peguei os equipamentos de caça, eu fui até a cerca da fazenda e vi que uma das estacas da madeira do cercado estava caída no chão. E logo pensei que fosse um homem que fez isso. E assim ele conseguiu levar o bezerro de boa, passando pelo cercado quebrado. Mas mesmo assim, entrei no matagal, que era bem escuro. Andei por mais de uma hora por aquelas vegetações e não encontrava nada. E assim comecei a desistir dessa caçada. E nisso resolvi voltar para a minha casa. E nessa hora, as pilhas da lanterna acabaram. E a lanterna assim não acendia mais. Porém, enquanto eu caminhava pela vegetação escura e voltando para a fazenda, de repente eu ouvi um barulho e me agachei no mato para ver se era o bezerro. E ouvindo o som, era parecido com algum animal comendo alguma coisa. E para mim era o bezerro que eu estava procurando. No entanto, comecei a andar devagarzinho pela mata, e já com a corda com um laço nas mãos, e só vendo o mato onde estava o tal animal se mexendo. E quando eu vi meio que rápido o vulto do animal na minha frente, eu não perdi tempo, e joguei a corda com um laço na cabeça do bicho, e consegui pegá-lo. Mas para minha surpresa e olhando melhor, eu vi que aquele vulto não era do meu bezerro, e sim de algum animal feroz. Na hora eu larguei da corda e me escondi no mato, e aquela fera correu, assustado, para trás de algumas árvores. Eu fiquei ali agachado no mato, só olhando na direção daquele bicho, e resolvi não correr para aquilo não vir atrás de mim. Portanto, enquanto eu olhava aquela criatura, eu percebi que ele, mesmo em quatro patas, ele enfiava uma das suas patas por dentro da corda que ficou amarrado no seu pescoço para tirá-la. Mas ele não conseguia fazer isso. E para o meu espanto, aquela fera ficava olhando na direção da mata, por perto de onde estava escondido. E parecia que esse animal conseguia meio que perceber com o seu faro que tinha alguém por ali. Mas o estranho é que essa fera não era nenhum animal conhecido.
e a sua cara era meio parecida com a de um macaco, e o corpo também. Mas aquilo lembrava muito um tipo de cachorro deformado. E o meu espanto maior era o tipo de brilho que essa fera tinha nos seus olhos, que eram como se fossem acesos. Mas esse animal era muito maior que qualquer cão de grande porte. E eu, com medo, fiquei quieto no mato escondido, e não ia me arriscar em correr. Mas fiquei com a espingarda amirada na direção dessa criatura, caso aquilo me achasse e tentasse querer me atacar. Pois bem, certa hora, essa fera fez algo incrível, pois como esse bicho não conseguia tirar a corda do pescoço com as suas garras, e de repente, para o meu espanto, essa fera se levantou e ficou em pé igual um homem, só equilibrando em duas pernas. E em seguida ele conseguiu usar suas duas mãos de garras e conseguiu tirar a corda do pescoço. E eu não tive mais dúvida que essa criatura era um lobisomem. E eu, só observando esse ser estranho, eu vi que ele voltou a ficar em quatro patas. E aquilo saiu do local e foi andando e olhando para o mato, desconfiando de alguma coisa. Nesse instante, eu aproveitei que aquele lobisomem se afastou e comecei a andar pela mata sem fazer barulho. E depois de uns 5 minutos andando pela vegetação, eu cheguei em um ribeirão. E quando eu olhei para trás, eu vi aquela fera de novo, vindo atrás de mim em quatro patas. Como o bicho estava muito em cima de mim, eu não esperei, e não daria para eu correr. Então apontei a minha arma na direção desse lobisomem, e atirei nesse bicho, e aquilo correu para o mato em pé mesmo. E nisso eu aproveitei e corri e atravessei o ribeirão, que era tipo um córrego, e passei para o outro lado da banda. Mas dessa vez eu não quis nem saber se o lobisomem viria atrás de mim ou não, e continuei correndo, até que cheguei no meu sítio. E em seguida eu fiquei vigiando pela janela de casa se aquela criatura iria aparecer por aqui. Mas ainda bem que esse lobisomem não veio. E com isso eu esperei amanhecer bem o dia. E já de manhã eu peguei um dos ajudantes da fazenda e fui com ele armado procurar o bezerro que fugiu da fazenda na madrugada. E assim, enquanto andava pelo matagal e já chegando por perto de onde eu tinha laçado o lobisomem, eu vi um andarilho passando por ali com uma pá na mão. E estranhei o que aquele cara estava fazendo andando com aquela ferramenta nas mãos por ali. Mas assim que eu cheguei onde eu vi o lobisomem na madrugada, eu percebi que a terra no chão perto dali estava mexida. Eu achei muito estranho aquilo e comecei a cavocar naquele lugar com as mãos mesmo. E depois de tirar um pouco de terra do chão, eu vi que meu bezerro estava enterrado por ali. E olhando bem as marcas, deu para ver que o meu animal foi morto com várias mordidas de alguma fera feroz. E com certeza foi o lobisomem. Mas logo pensei também naquele andarilho que passou perto de mim com uma pá nas mãos. E com isso eu pensei que o sujeito tinha alguma coisa a ver com o meu bezerro enterrado. Pois bem, eu iria atrás do cara, mas o meu amigo não deixou, pois ele me falou que esse homem só enterrou o animal, e se fosse ele que teria roubado, com certeza ele teria usado o animal para comê-lo e não para enterrá-lo. Mesmo assim, procuramos o sujeito para saber mais sobre o ocorrido, mas não encontramos mais esse cara da pá.
E assim eu voltei para a fazenda e acabei comprando outro bezerro para o meu patrão não notar o sumiço do seu animal. E depois de alguns dias, eu até comecei a imaginar que esse sujeito que enterrou o bezerro no meio do mato, eu pensei que esse cara tinha alguma coisa a ver com um lobisomem, pois eu acho que ele estava querendo esconder as provas do ataque da criatura. Bom, isso talvez eu nunca vou saber, mas só sei que essas criaturas existem e podem atacar as pessoas. Bem, pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscreva no canal e deixe seu like também. E visite as minhas outras redes sociais que estão na descrição, logo abaixo desse vídeo. Até a próxima. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Carlos. Isso aconteceu com ele na cidade de Castro, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 2002, o Sr. Carlos tinha 41 anos. E tudo começa assim. Eu moro com a minha família em um vilarejo simples e tenho mulher e filhos pequenos. E também nas casas próximas da minha, o pessoal tem muitas criações de galinhas e patos. E essa minha vila é um local quase que rural da cidade. Mas já começando o meu relato, é que uma certa noite, em que chovia muito, eu estava assistindo TV na minha residência. E assim como o televisor começou a dar defeito no sinal, e como eu estava assistindo também um bom filme, nesse dia eu peguei a minha escada e fui para o quintal resolver esse problema. E a seguir coloquei a escada em pé na parede de casa e fui subindo ali normalmente pelos degraus. E assim cheguei até os telhados. Logo então amarrei a antena na posição correta e desci dali de cima para achar se a TV já tinha voltado ao normal. Bom, os meus cachorros estavam pelos fundos da casa se escondendo da chuva. E eu fui olhar a TV e estava pegando tudo normalmente. Com isso, eu voltei a assistir o filme. E eu nem quis pegar a escada que deixei do lado de fora da casa. Com isso, o tempo foi passando. E quando chegou, por volta da 1 hora da madrugada, a chuva já tinha parado. E de repente, os meus cachorros começaram a latir com muita raiva. E foi aí que eu ouvi um barulho na minha parede. E os meus cães, já nessa hora, estavam latindo praticamente debaixo da minha janela. Eu fiquei pensando o que estaria ocorrendo. Então peguei um pedaço de cabo de enxada e saí do lado de fora da casa e fui para o meu quintal para ver o que estava acontecendo. E foi aí que levei um susto, porque os meus cachorros estavam latindo em volta da escada que eu tinha usado para subir no telhado de casa para arrumar a antena. E o que eu vi foi que tinha um animal muito grande com uma pelagem escura e que se parecia com um macaco ou cachorro. E aquilo estava subindo pela escada para escapar dos cães. E eu vendo isso, me assustei, porque a minha casa não tinha laje e era só telhas. E se aquele bicho conseguisse subir em cima da casa, ele iria quebrar as telhas e cair dentro de algum cômodo da minha residência. Nessa hora, eu corri até a escada e a peguei e comecei a puxá-la. E com isso, eu consegui derrubá-la no chão. E aquela fera caiu junto com a escada. E claro, na hora eu corri de medo
para que aquele bicho não viesse atrás de mim. E fiquei pelo canto da parede de casa, só olhando que bicho era esse. Mas algo estranho começou a acontecer, porque a queda do bicho no chão foi tão feia que quando ele se levantou rápido para não ser mordido pelos meus cães, aquele animal esquisito tentou até avançar nos cachorros. Mas esse bicho percebeu que ele estava com as pernas da frente machucadas. Mas enquanto os meus cães o cercavam, aquela fera começou a reagir mais ainda. E foi aí que levei um susto, porque esse animal se levantou e ficou em pé igual a um homem. E na hora, pela aparência desse bicho, eu logo pensei que era um lobisomem. E fiquei bem assustado mesmo, porque a cara dele era tipo de um cão, com orelhas e focinhos com dentes para fora da boca. E o corpo dele parecia cadê um homem, mas com muitos pelos. E os pés desse animal eram tortos para frente e para trás. Mas o esquisito era o brilho forte que os seus olhos tinham, pois isso dava um aspecto mais assustador ainda dessa criatura. E fora essa descrição, é que esse bicho estava ferido, e aquilo não conseguia mais ficar em quatro patas. E esse monstro correu meio que corcunda e com um dos braços soltos, e foi até o meu cercado de bambu, e começou a procurar uma saída para fugir do meu quintal. Com isso eu aproveitei e corri para dentro da minha casa, e tranquei as portas e peguei um garfo de feno, que essas ferramentas de sítio para me proteger. O fato é que a minha mulher e meus filhos acordaram com aqueles barulhos todos, e eu falei para eles não se preocuparem, que era só um cachorro grande que tinha entrado no nosso quintal e que brigava com nossos cães. Eu falei isso para que eles não entrassem em pânico e piorassem a nossa situação. Mas enfim, os meus cachorros ainda estavam latindo perto da cerca de bambu da residência. E assim eu olhei de novo pela fresta da janela e não consegui ver nada, porque estava muito escuro. Mas aí, para minha surpresa, a minha mulher acendeu a luz do quintal. E foi aí que eu vi esse lobisomem outra vez. E nesse momento, ele já tinha passado pela minha cerca de bambu, pois eu vi que aquilo estava no terreno baldio do lado de casa, e bem escondido nas matas, para meus cães não o verem. Mas essa criatura correu e entrou naquele matagal, quando a luz acendeu no meu quintal. Mas eu não tive mais dúvida que aquilo era um lobisomem, porque ele correu em pé. Eu entendi que essa criatura também não gostava de claridade. Mas enfim, eu não confiei que essa fera foi embora. E fiquei o resto da madrugada acordado e preparado com um garfo de feno nas mãos, caso essa fera voltasse. E também eu não tinha arma de fogo em casa, e nessa situação me dava mais medo ainda. E nesse momento eu já pensei em comprar uma arma, pois eu já sabia que os meus vizinhos normalmente já tinham pelo menos espingardas de caça dentro das suas casas. No entanto, pela minha sorte, a criatura não voltou mais, e logo amanheceu o dia. E claro, nesse momento eu já estava mais aliviado. Nisso eu fiquei pensando sobre essa fera, pois pelo que eu sei é que é um homem que vira esse tipo de bicho. E fiquei preocupado se essa fera também voltasse nessa noite. E com esse medo todo, eu não pensei duas vezes. Eu fui até o ponto de ônibus do meu bairro, pois eu já estava em mente de ir na casa do tio meu, que poderia me arrumar uma espingarda,
para caso eu poder me defender se o lobisomem voltasse. E já eu esperando o ônibus chegar, de repente veio um homem no ponto de ônibus e ele segurava duas bolsas na mesma mão. E eu fiquei pensando porque esse sujeito não carregava uma mochila em cada uma das suas mãos. Enfim, depois de um tempo, o busão chegou e parou no ponto. E esse cara estranho já foi perguntando para o motorista onde tinha um pronto-socorro mais próximo. Aí o condutor disse que passava por perto. Então esse homem estranho subiu pela escada com muita dificuldade, tipo colocando as duas bolsas primeiro dentro do veículo. E depois ele subiu se agarrando com uma mão só. Aí eu percebi que esse cara não segurava as mochilas uma em cada mão, porque ele estava com um dos ombros bem machucado ou destroncado. Depois de um tempo rondando de ônibus, eu cheguei no sítio do meu tio e ele me arrumou uma espingarda de caça. E nisso eu contei a história do lobisomem para ele. Eu falei que essa criatura meio que saiu correndo da minha casa, tipo parecendo que um dos seus braços teriam quebrado na queda da escada, quando eu o derrubei. E foi aí que me deu um estalo, que o homem que pegou o mesmo ônibus comigo também estava com problemas em um dos seus braços. E desse jeito eu comecei a desconfiar daquele passageiro. Com tudo isso que aconteceu, logo eu agradeci o meu tio e voltei para minha casa. Mas ainda estava bem preocupado quando chegava nas noites. Mas ainda bem que esse lobisomem não voltou mais. E se voltasse, eu iria atirar nele. Mas também eu sempre olhava as pessoas do meu bairro para tentar ver se tinha outro suspeito de virar lobisomem. Mas nunca encontrei outro suspeito. E até hoje eu ainda desconfio mais do passageiro dos braços machucados do busão, que para mim ele que era essa criatura. Bem pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscreva no canal e deixe seu like. E também peço a todos que visitem o meu outro canal no YouTube que se chama Zona do Medo. Até a próxima!